Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria. A maioria dos estados da ONU, a maioria dos países membros aí da ONU, não assina a declaração sobre o envolvimento da Rússia no incidente com drones na Polônia, que foi aquela tentativa, ou melhor, está sendo, vou trazer aqui mais alguns elementos para a gente discutir hoje, aquela tentativa de histeria que eu discuti com vocês na semana passada, entro aqui no texto da matéria. Além da Polônia, entre os signatários da declaração estão Áustria, Bélgica, Hungria, Reino Unido, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, Noruega, Coreia do Sul, Estados Unidos, Ucrânia, França e Japão. Não tem nenhuma surpresa aí no meio, né? Esses países insistem que a Rússia violou o espaço aéreo polonês 19 vezes e, portanto, supostamente contribuiu para a escalada do conflito. Mas a questão é a seguinte, essa tentativa de histeria acabou não decolando, né? Houve ali um trabalho por parte de setores da mídia, por parte de membros desse projeto da OTAN, setores da União Europeia, houve um trabalho conjunto tentando gerar uma histeria, mas a coisa acabou não decolando. Foi diferente daquela outra situação que eu também discuti com vocês na semana passada, dos mísseis russos, dos entre aspas, né, mísseis russos que teriam atingido a Polônia, daí criou-se ali uma tensão enorme, até porque era um outro momento dessa guerra na Ucrânia, a coisa estava bem mais quente, os variados aliados estavam muito mais engajados na guerra, o desgaste da OTAN e da Ucrânia era um desgaste menor, né? Lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN está de corpo e alma nessa guerra aí, usando a Ucrânia como bucha de canhão, lógico, né? Mas o desgaste era menor, o sentimento ali era outro, a empolgação era outra, então naquele momento lá houve um engajamento maior. Agora a coisa não acabou não decolando, mas eu vou trazer daqui a pouco outros elementos aí de novas tentativas. 46 dos 193 membros da ONU votaram por condenar a Rússia. É basicamente a bolha da OTAN, não é só a OTAN, tá? É a OTAN e agregados e puxadinhos e assim por diante. Então, de resto, não houve grande repercussão, mesmo dentro da OTAN, inclusive eu falei com você sobre isso na semana passada, mesmo dentro da OTAN não houve ali um contágio maior aí desse sentimento, né? Até setores da mídia corporativa que da outra vez saíram berrando aos quatro ventos que foi um ataque russo, agora aguardaram um pouco mais de prudência até na hora de fazer o trabalho. Então a coisa acabou não vingando. Tanto é que na semana passada eu trouxe para vocês ali matéria, acho que fontes falando com a Reuters, que embora alguns setores vissem como drones russos, não viam como algo intencional, que já esvaziava muito da atenção. E a gente está falando da Reuters, né? Que ninguém dá para dizer, vai falar aqui que a Reuters é um portal de mídia que é a favor da Rússia, mas muito pelo contrário, né? O Sul Global não condenou a Rússia, né, e isso é uma constante desde o início da guerra. A intenção da OTAN várias vezes foi envolver países do Sul Global nesse movimento contra a Rússia, tentando forçar os países a sancionarem a Rússia, mas não embarcaram. Mesmo dentro da OTAN já existe divisão sobre sancionar a Rússia. Imaginem fora da OTAN, então, como é que a coisa não se encontra. E daí a gente vê o quê? Que esse projeto da agenda da OTAN é um projeto que revela um grande índice de isolamento, porque realmente o Sul Global não abraçou a ideia desde o início. Aqui tem vários vídeos que a gente discutiu como a OTAN tentou criar um clima que mal funciona dentro da bolha para conseguir pressionar países e governos a sancionarem a Rússia, e isso acabou não dando certo, né? A OTAN não conseguiu sequer emplacar o clima de histeria dentro da sua bolha, que eu falo da população, porque a gente vê algumas lideranças políticas falando, elas tentam contagiar as pessoas com o que elas estão falando. A gente vê lideranças da União Europeia ali
quase que dando o tom de estarem em pé de guerra, mas a população é outra coisa, né? O que a população pensa é diferente. A mídia pode tentar, as lideranças podem, as lideranças entre aspas, né? Esses administradores aí dos interesses transnacionais que os caras chamam de governantes, né? Eles podem tentar criar um clima, mas a população embarcar nisso é outra coisa, né? Essa coisa de a Rússia está prestes a invadir todo mundo, ela começa pela Ucrânia e só vai parar no Atlântico, isso aí acaba não atingindo, não chegando à população que realmente não... Tanto é que eu trouxe aqui algumas pesquisas, já faz um certo tempo que a gente falou sobre isso, em momentos mais duros da guerra, em momentos mais disputados, em momentos de maior tensão, e mesmo nesses momentos aí a população não via que a Rússia estava nas suas primeiras preocupações em termos de medo. Eu trouxe, inclusive, as pesquisas para a gente discutir aqui, né? Em países como a Alemanha, Itália, por exemplo, não era uma das maiores preocupações da população. E agora que a coisa já está bem diferente, a população já não aguenta mais esse clima de vamos prolongar a guerra na Ucrânia, vamos lutar pela Ucrânia, isso aí, a tolerância é cada vez menor. Até porque a crise que o europeu acaba sofrendo aí, vivendo, ela é fruto dessa guerra também, né? Essa guerra ela serviu para disparar muito processo que piorou a vida para o povo europeu. E muita gente, embora não consiga entender exatamente de onde vem o problema e qual é a agenda, consegue intuir minimamente que tem de onde vem um cheiro ruim desse projeto, né? Tanto é que são vários protestos, né, que acontecem na Europa, contra a OTAN, inclusive. A gente trouxe aqui vários exemplos desse tipo, né? Muitos viram como operação de bandeira falsa da Ucrânia, né? Foi uma questão que a gente discutiu na semana passada, inclusive na Polônia, muitas pessoas viram como operação de bandeira falsa da Ucrânia. Tem um sentimento ali histórico de rivalidade com a Ucrânia, por tudo que a Ucrânia fez ao longo da história contra os poloneses, então é uma ferida que está ali, né? Tem essa questão histórica, e também tem a atualidade, né, que é a questão dos grãos ucranianos, o atrito com os setores agrícolas poloneses, tem também a questão dos refugiados ucranianos que vivem na Polônia, isso desagrada parcelas da população polonesa, ou seja, tem várias questões ali que tornam difícil gerar esse clima de apoiar a continuidade da guerra ou uma entrada mais acentuada da Polônia ao lado da Ucrânia nesse conflito aí, né? E temos um novo episódio, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Que agora dizem que drones russos invadiram a Romênia. Não seria a primeira vez que tentam criar uma polêmica, uma tensão a partir de um episódio de drones russos ou supostos drones russos invadindo o espaço aéreo da Romênia. Isso já aconteceu antes, com destroços ali de drones russos que teriam atingido a Romênia. A tendência, assim como no caso dos drones na Polônia, é de que a coisa não vá muito à frente, né? Porque não tem energia suficiente para gerar essa tensão, pelo menos pelo que eu vi até agora. Quem eu vi falando sobre isso de maneira mais firme, assim, para tentar gerar um incêndio ali, claro, como sempre, a Kaja Kallas, que é a Relações Exteriores da União Europeia, e a Ursula von der Leyen, ali, liderança da União Europeia, também falando a respeito disso, tentando criar um clima de maior tensão. É preciso lembrar que a Romênia é linha de frente da OTAN, então convém manter, ou tentar manter essa tensão lá em cima, de forma que a Romênia é a primeira linha depois das buchas de canhão, né? Que a primeira é a Ucrânia, que já está em estágio de desgaste avançado, e a bucha de canhão em preparação, que é a Moldávia. Tanto é que eu coloco várias vezes aqui a Moldávia como capacete da Romênia. Mas nem Moldávia, nem Ucrânia são membros da OTAN. Então a Romênia é linha de frente quando trata-se de membros da OTAN. É importante observar isso. Tanto é que é preciso manter esse clima, assim como o governo da Romênia deve estar alinhado a esse projeto beligerante. Basta ver o que foi o processo eleitoral na Romênia. Quando um político ele teve ali, houve a sensação de que ele poderia vencer, já que vinha se saindo bem nas eleições, ou pelo menos foi o que aconteceu no primeiro turno. E sim, estou falando aqui do Calin Georgescu. Quando ele se apresentou ali como favorito, depois de um bom desempenho no primeiro turno, aconteceu o quê? Anularam as eleições. Aí quando foi para
foi para ter o segundo processo eleitoral, aí vamos de novo, o Calin Georgescu nem pôde concorrer, e depois se garantiu que o próximo pleito eleitoral levasse ao poder uma figura que estaria alinhada ao projeto beligerante da OTAN. Caso contrário, a OTAN teria um problema na sua linha de frente. Né? É o pós-buchas de canhão, aí o caso da Romênia. E por falar em tensão e por falar em guerra da Ucrânia, né? A Rússia reduziu o ímpeto de negociações com a Ucrânia, não queimou as pontes, lógico. Os canais continuam abertos segundo o governo russo, mas o ímpeto de negociação ele caiu por quê? Porque, segundo a Rússia, o Zelensky não revelou interesse em conversar. E qual é o ímpeto que eu digo aqui? Porque depois daquela conversa, daquele encontro entre o Putin e o Trump, se falou bastante que poderia ocorrer um encontro ali, né, entre o Vladimir Putin e o Zelensky. A coisa começou de um jeito no pós-reunião Putin-Trump, aí a coisa foi esfriando, o tempo foi passando, e hoje a Rússia já diz que não dá para imaginar que esse encontro vá acontecer. A Rússia disse que o Zelensky pode ir até Moscou, a Ucrânia disse que o Putin pode ir até Kiev, ou seja, a coisa não avançou. No momento logo depois do pós-conversa, do pós-encontro Putin-Trump, o Trump disse que essa conversa poderia acontecer, ele disse que a próxima conversa seria entre o Putin e o Zelensky, e ele poderia, o Trump, participar de um terceiro momento. Né? Então houve o encontro dele com o Putin, depois, segundo o Trump, deveria acontecer uma conversa entre o Putin e o Zelensky, e o Trump poderia participar de um terceiro momento, mas esse terceiro momento aí está distante, por quê? Porque o segundo momento acabou não acontecendo e a guerra vai continuando, até porque a Rússia coloca o seguinte ponto: a gente só chega a um acordo de paz quando houver a concordância por parte da Ucrânia e por parte da OTAN com alguns pontos que ela está colocando. Enquanto não houver essa concordância, que é atacar a raiz do problema, a Rússia coloca ali alguns pontos importantes para ela, que não podem ser deixados de fora, que a Ucrânia não quer. Enquanto isso não acontecer, a guerra não para. O ponto que a Ucrânia coloca, que setores da OTAN colocam, é qual? Deve haver um cessar-fogo para depois negociar, mas isso aí a Rússia não quer, porque seria dar tempo para que a Ucrânia e a OTAN se reorganizassem e pudessem prolongar por ainda mais tempo essa guerra aí, fazendo com que a Ucrânia ganhasse ou tentasse ganhar um novo fôlego para poder segurar essa guerra por mais tempo. Então, me parece que, por enquanto, aí o gato subiu no telhado. Né? Agora, vamos falar a respeito desse ultimato do Trump. Diz a matéria da CNN. O Trump emite ultimato aos países da OTAN sobre sanções à Rússia. O que o Trump coloca? O Trump diz que, se a Europa parar de comprar recursos energéticos russos, será possível fazer essa guerra acabar. Isso é uma narrativa, a gente sabe muito bem onde é que o Trump quer chegar com isso. A pergunta que eu faço, e tem algumas pessoas que acompanham aqui o canal, que vivem na Europa, é se olhando essa matéria da Europa, ela é tão ridícula e mentirosa quanto para mim que estou olhando de fora da Europa, de longe da Europa isso aí. Porque é um papo furado, isso é uma narrativa absurda, porque o mesmo projeto que o Biden já desenvolvia ao longo do seu governo, o Trump está continuando. Ele só mudou a forma de fazer as coisas. Diga-se de passagem, com o Trump a coisa ficou ainda mais explícita. Então, o que o Trump coloca aqui é completamente absurdo. Entro aqui no texto da matéria. O presidente Donald Trump emitiu um ultimato aos aliados da OTAN em uma carta no sábado dizendo que os Estados Unidos emitirão sanções importantes à Rússia somente quando eles concordarem em fazer o mesmo e parar de comprar o petróleo da Rússia. Ou seja, vocês façam aí a parte de vocês, não comprem mais nenhum recurso energético da Rússia, quebrem ainda mais a economia europeia, tornem-se ainda menos competitivos, que depois eu faço. Enquanto isso, o Trump usa cada oportunidade que ele tem em diálogos com a Rússia de tentar reatar relações econômicas, ou melhor, aumentar as relações econômicas, já que muitas sequer pararam de acontecer ao longo dessa guerra entre Estados Unidos e Rússia. Então, eu continuo transacionando com a Rússia, inclusive tento aumentar isso, enquanto vocês aí façam um esforço maior. Por isso que eu perguntei se para quem está olhando isso da Europa é tão ridículo quanto para quem está olhando de fora, porque é a continuidade do projeto Biden. Então é um projeto dos Estados Unidos, que é levado a cabo de um jeito ao longo do governo Biden e de outro jeito ao longo do governo Trump, usando narrativas diferentes. Né?
O Trump diz que a guerra acabará se países da OTAN não comprarem o petróleo russo, que é o que eu coloquei para vocês, que isso é uma narrativa. Porque, na verdade, o Trump quer o mercado da energia da Europa e, lógico, ele quer o prolongamento da guerra vendendo armas. Então, o objetivo do Trump não é acabar com essa guerra. O objetivo do Trump é retirar os Estados Unidos da linha de frente dessa guerra com a Rússia para focar em outros frontes, enquanto empurra o custo, os variados custos dessa guerra aí para a Europa e, lógico, a Europa aumentando seu gasto em defesa e comprando mais armas dos Estados Unidos. Esse é o ponto. Por N motivos, até porque para o Trump não é popular seguir na linha de frente dessa guerra, porque a população dos Estados Unidos não quer isso, quer o dinheiro sendo investido dentro dos Estados Unidos. Por isso que o Trump ele precisa parecer que está saindo, né? Ele precisa mostrar para a população, ó, não estou, tanto é que ele faz isso o tempo inteiro, não estou mais na linha de frente, estamos abandonando essa guerra. Por quê? Porque isso é impopular. E caso ele não consiga convencer, ele está caindo ali no estelionato eleitoral, porque isso fez parte da campanha dele. Porque ele falou que acabaria com a guerra, não acabou com a guerra, acabaria em 24 horas, depois em 2 semanas. Depois... O fato é que a guerra não acabou e até agora não me parece que está muito próximo, pelo menos por vias diplomáticas, né? Então tem esse ponto aí. E claro, isso tudo faz parte do projeto dos Estados Unidos de abocanhar os mercados energéticos da Rússia. Ainda que isso torne a vida na Europa um verdadeiro inferno em termos de custo de vida, perda de competitividade. Os Estados Unidos não estão nem aí para isso, né? Porque o negócio é abocanhar esses mercados. O Biden usava manter um esforço contra a Rússia, estrangular a máquina de guerra da Rússia, assim por diante. O Biden nem falava muito em acabar com a guerra, ele falava em vencer a Rússia. O Trump muda essa retórica um pouquinho e diz que fazer isso vai levar ao fim da guerra porque a Rússia vai acabar parando. Aí o Trump tenta manter ali um clima de pacificador, até para sustentar pontes de comunicação com a Rússia, já que ele quer ampliar os seus negócios com a Rússia. Já falou inclusive aqui da questão do Ártico, que está aí na mira do Trump, né? Os Estados Unidos querem manter a Rússia ocupada com a guerra, justamente por isso é muito difícil de acreditar que os Estados Unidos queiram realmente acabar com a guerra, já que manter a guerra não só mantém dinheiro para a indústria bélica, como também mantém a Rússia ocupada, e a Rússia é adversária dos Estados Unidos. Mas o importante é que a Europa assuma o fronte. Isso libera os Estados Unidos e também aumenta o gasto da Europa com a indústria bélica dos Estados Unidos. Porque também o fim da guerra poderia levar à queda de sanções. Então, se não existe mais o clima de guerra, vários países vão começar a se perguntar por que, né, a população, por que não reata relações energéticas com a Rússia se a guerra já acabou? Não existiria mais esse clima e os Estados Unidos não querem isso. O que o Trump quer é ele, como liderança dos Estados Unidos, sair da linha de frente. A guerra continua, ele só se desvincula dela em termos de primeiro plano, mas continua ali vendendo armas, dando suporte, entre aspas, e assim por diante. Porque se a guerra em si acaba, aí vários países vão tentar ou vão ter oportunidade para retomarem relações energéticas com a Rússia. E aí, mercados que os Estados Unidos querem que serão fechados, né? Porque, lógico, compensa muito mais para a Europa, até por causa de toda a infraestrutura que já está construída, reatar relações energéticas com a Rússia, como muitos países nunca romperam, pelo menos dentro da sua vontade, né? Agora, se tem estruturas que são atacadas para inviabilizar esse processo, é outra questão. O Trump também exigiu que a Europa imponha tarifas contra a China. Já aproveita o ensejo e também empurra a Europa para longe da China. Aí tem esse movimento de isolar a bolha da OTAN. Que é o quê? Que é deixar completamente os membros da OTAN à mercê dos Estados Unidos, fazendo com que eles não transacionem com Rússia, com China e assim por diante. Isso deixa os países da bolha da OTAN mais vulneráveis. O Biden e o Trump seguem o mesmo plano, só muda a narrativa. Com o Biden a coisa tinha uma levada, mas o projeto era exatamente o mesmo. E com o Trump ela tem uma outra levada, só que ele apresenta de outra forma, né? Ele tem uma outra maneira de abordar. Muitas das vezes até o Trump é mais didático nesse sentido, porque ele deixa muito mais claro como é que a coisa se dá. Com os democratas sempre tem aquele chantilly a mais na narrativa, sempre tem uma questão que é de fundo ambiental, que é de fundo humanitário, pipipipopopó, então os democratas fazem
fazem bem esse joguinho aí. Inclusive que os democratas tinham todo aquele jogo do Great Reset, que tinha toda uma ética envolvida em mudar as relações, era tudo para quebrar a cadeia de suprimentos, reformatar as relações para uma Europa bem mais submissa aos interesses dos Estados Unidos. Só que aí vinha tudo com uma embalagem. Quando o cara olhava aqueles textos, nem parecia que era aquilo ali. Porque tinha todo um envoltório ético ali que às vezes o cara até se perdia. Uma coisa filosófica, bonita, maravilhosa. Essa agenda da governança social e ambiental. Na verdade, o que, né? O Fórum Econômico Mundial ele tem por função sequestrar o ambiente empresarial da Europa e deixar ele à mercê dos interesses dos Estados Unidos. Foi para isso que o Henry Kissinger ele recrutou o Klaus Schwab lá na Guerra Fria. Foi para isso que ele fez esse trabalho, entendeu? E o Fórum Econômico Mundial continua tendo essa função até hoje, só que em alguns momentos tem uma projeção maior, em outros momentos menor. Como o Trump é o presidente dos Estados Unidos, a coisa ganha uma outra embalagem, a forma de apresentar a coisa é um pouco diferente, né? Os Estados Unidos também pressionam a União Europeia para que ela entregue ativos russos para a Ucrânia, então isso também não parou, né? Continua essa pressão, já havia no governo Biden, continua no governo Trump. Isso gera uma enorme crise de credibilidade para a Europa, porque é roubar dinheiro e entregar para o inimigo da Rússia, é assim que a coisa é, ela pode ser apresentada de N maneiras, mas é isso que é. É pegar o dinheiro russo e entregar para a Ucrânia. Se é roubo de dinheiro, isso mina a credibilidade, gera um monte de ações legais que vão ferrar com a economia europeia. Por isso que vários setores europeus não querem isso, né? O Trump utiliza a União Europeia como uma arma contra a Rússia. A gente fala aqui que a OTAN usa a Ucrânia como bucha de canhão, porque a Ucrânia não é membro nem da União Europeia, nem membro da OTAN. A gente vê que o Trump claramente ele escancara isso, né? Ele está usando a União Europeia como bucha de canhão, né? Como uma ferramenta. Vocês vão assumir essa guerra e vão pagar para mim. É assim que funciona. Eu quero os mercados daí, quero o dinheiro de vocês aqui comprando minhas armas. E eu quero vender minhas coisas para vocês. E vocês vão fazer isso bem quietinhos, porque eu que mando. E já que estamos falando de submissão da União Europeia em relação aos Estados Unidos, a Kaja Kallas disse que a União Europeia deve aprender a trabalhar com o Trump porque ele é um líder muito influente. Então ele tem o jeito dele de trabalhar e a União Europeia deve se acomodar a essa forma de trabalho que ele tem. Claro que figuras como a Ursula von der Leyen e a Kaja Kallas, elas não têm um bom trânsito político com o Trump. Justamente por isso falam as coisas exatamente desse modo. Basta ver a forma como o Trump tratou a Ursula von der Leyen naquela questão da apresentação daquele acordo humilhante da União Europeia com os Estados Unidos. A gente viu que a Ursula von der Leyen bajulando o Trump o tempo inteiro, inclusive essa tem sido a forma que as lideranças europeias têm encontrado de lidar com o Trump, é bajulando ele. A gente viu um evento da OTAN que foi algo para além do ridículo, né? O Trump sendo tratado como uma espécie de nobre, de rei que era recebido, e os caras agindo ali como verdadeiros bobos da corte do Trump, inclusive o próprio secretário-geral da OTAN atuando ali, que é o Mark Rutte, que é um político holandês, paparicando o Trump o tempo inteiro. Então uma saída que o pessoal encontrou para lidar com o Trump é paparicar ele o tempo inteiro, e isso torna tudo muito mais vergonhoso para a Europa. Isso arrasta a cara do povo europeu no chão, porque o Trump está fazendo isso de maneira aberta e proposital. E não é só ele. A gente vê a figura do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele vai à Europa e ele fala coisas, ele pisoteia em cima da Europa. A gente já discutiu aqui matérias do J.D. Vance pisoteando em cima da Europa, com gosto, né? Tem prazer em pisotear e humilhar a Europa, dizer que a Europa é fraca e assim por diante, né? O Trump já disse ser o presidente da Europa, para você ter uma ideia, né? Já que a gente está falando sobre essa questão de que ele se sente ali o cara que manda e desmanda na Europa, que todas essas figuras aí, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, dentro da União Europeia, pega o Mark Rutte como secretário-geral da OTAN, ele vê todo esse pessoal aí, todos esses burocratas europeus, como serviçais dele, como figuras ali que administram as coisas do jeito que ele quer. E nesse ponto ele expõe a coisa como realmente é, porque esse pessoal é isso mesmo. A Kaja Kallas, a Ursula von der Leyen, na União Europeia, o Mark Rutte, como secretário-geral da OTAN, esse pessoal atua para os interesses dos Estados Unidos. A OTAN é uma ocupação militar dos Estados Unidos na Europa continental.
A União Europeia é uma infiltração política dos Estados Unidos na política da Europa continental. Então ele só escancara. Por isso que eu falei que o Trump deixa tudo mais didático. É mais fácil de ler. Não é uma parceria horizontal com todo mundo podendo contribuir com suas ideias, como o Biden colocava, como os democratas colocam, entendeu? Todo mundo participa igual, todo mundo decide igual. Não tem nada disso. Com democratas ou republicanos, esse pessoal aí cumpre um papel de servir de agentes dos interesses dos Estados Unidos dentro da Europa. Então o Trump é só falando didático. Eu que mando e eles são meus serviçais. Ele impõe isso, ele quase faz. Eu não vou me escandalizar se eu não ver esse pessoal beijando o pé do Trump, literalmente. Porque eles quase fazem isso. A gente viu ali aquela cena da Ursula von der Leyen naquela conversa com o Trump. Até a postura dela, assim, dizendo, dizem que você é um negociador muito duro, né, e tal, sabe, paparicando o cara. O secretário-geral da OTAN chamando o Trump, dizendo que o Trump era um pai rigoroso. O que é isso? Entenderam? É esse tipo de situação ridícula que eu estou falando. Então isso aí vai arrastando assim o orgulho do povo europeu no chão, sujo, entendeu? Agora, vamos falar a respeito aqui de Israel matando mais jornalistas. E tem projeto nisso aqui. Já falamos outras vezes, eu vou falar de novo nesse momento aqui. Então, vamos falar a respeito de mais mortes, mais assassinatos de jornalistas por parte de Israel. Diz a matéria: ataque israelense no Iêmen mata pelo menos 9 jornalistas. Na verdade, foi quase o triplo. Isso aqui, né? Entrou aqui no texto da matéria. Ataques aéreos israelenses no Iêmen, em 10 de setembro, mataram pelo menos 9 jornalistas em um ataque direcionado a áreas controladas pelos Houthis. Os Houthis governam a maior parte da população do Iêmen, logo, os Houthis são o governo do Iêmen. Só para a gente ir esclarecendo certinho aqui, né? A Federação Internacional de Jornalistas se junta à sua afiliada, o Sindicato dos Jornalistas Iemenitas, na condenação firme do assassinato e no apelo por uma investigação rápida e independente. Tem método aqui. Pesquisem aí, no mecanismo de pesquisa que for do gosto de vocês. Coloquem aí número de jornalistas que já foram assassinados por Israel na faixa de Gaza e olhem os números que aparecem. Tem método nisso. Assim como tem método matar jornalista, tem método matar os médicos, atacar hospitais e assim por diante, usar a fome como arma. Então Israel tem uma série de métodos que está usando aí que... né, tudo não acontece por acaso. Não, é que atacou e matou os jornalistas, é que atacou e matou os médicos, é que atacou e destruiu o hospital. Israel sempre coloca como algo que acaba acontecendo. Assim como destruir hospitais e matar médicos e usar a fome como arma, tem por função fazer parecer que as mortes foram naturais, né? Então o cara contrai alguma doença porque se alimenta mal, porque é um ambiente insalubre, porque não tem remédios à disposição, porque foi ferido por um ataque, e isso potencializa o número de mortes. Então tem as pessoas que morrem pelos ataques diretamente e tem as pessoas que morrem pelos ferimentos de um ataque, tem as que morrem porque contraem doenças em um ambiente insalubre, com pouca alimentação, sem saneamento, sem acesso à água limpa, vão ao hospital que já não existe mais, não conseguem atendimento e morrem. Tem pessoas que já têm doenças crônicas de antes desse massacre, não tem mais hospitais, não tem atendimento e morrem, não tem acesso a remédio. Então Israel tenta fazer as mortes parecerem acidentais. Tem método aí. Então, matar pessoal da saúde, explodir hospitais tem método. Matar o pessoal do jornalismo tem método, que é a questão de não ter acesso a informações. Então tudo tem método. Falando isso, a gente já trouxe vários exemplos da faixa de Gaza. Agora estou falando aqui do caso do Iêmen. E Israel vai replicar muitas dessas coisas em outros lugares também, né? Essa questão dos jornalistas são assassinados na faixa de Gaza, está assassinando também no Iêmen. Na impossibilidade de enfraquecer os Houthis, Israel atinge setores civis, como eu comentei com vocês. Então, não consegue atingir pontos estratégicos, áreas de armazenamento de armas, não consegue infiltrar inteligência para desmontar os combatentes ali dos Houthis, né? O pessoal que pega em armas dos Houthis e que luta contra Israel e que ataca Israel em solidariedade à faixa de Gaza, atinge os civis para tentar gerar problemas. Isso é crime de guerra. Então Israel vai somando crimes de guerra e não vai respondendo a nenhum, o que é um absurdo completo. Uma pergunta que fica a partir dessa questão dos jornalistas é se é assim que Israel compreende a guerra de informações, né?
Então vai o quê? Vai matando os jornalistas para que as informações não... os profissionais da comunicação, para que as pessoas não tenham acesso à informação. Ataca emissoras, explode prédios de emissoras, de redes de comunicação, mata profissionais do jornalismo. E aí as informações vão escasseando. Gera um ambiente de medo para que as pessoas não trabalhem com informações e assim por diante. Então tem método isso aí tudo, né? Agora, vamos falar a respeito dessa matéria aí, que não é, o Al-Mayadeen não é mídia israelense, né? O Al-Mayadeen está dizendo que a mídia israelense colocou o seguinte ponto, que os Estados Unidos traíram o Catar e deram sinal verde para ataque ao Hamas. Isso aqui complica muito a vida do Trump com os governos dos países do Golfo, né? Entra aqui do Golfo Pérsico, entra aqui no texto da matéria. O analista político israelense Ed Cohen afirmou que os Estados Unidos traíram o Catar, observando que deram a Israel sinal verde para realizar seu ataque à capital do Catar, Doha, em uma tentativa de assassinar a liderança do Hamas. Tem um ponto aqui, né, que é usar uma reunião para debater um cessar-fogo como armadilha para matar os representantes do Hamas. Isso aqui é um enorme de uma traição, né? E fazer esse ataque no Catar, gerando um clima de desconfiança enorme em relação aos Estados Unidos, nos países do Golfo, Inclusive, alguns de vocês botaram essa perspectiva aqui, que é essa perspectiva dos Estados Unidos e Israel terem agido conjuntamente, com o consentimento dos Estados Unidos, para tentar aproveitar o encontro para discutir cessar-fogo para matar as lideranças do Hamas, ainda que isso gerasse atritos com o Catar. E diga-se de passagem, tem presença militar dos Estados Unidos no Catar, o que torna a coisa ainda pior, né? Israel confirma a tese de que os Estados Unidos e Israel usaram a reunião com o Hamas como uma armadilha. Tá? Então é um ataque extremamente covarde, é um nível rasteiro para assassinar os seus adversários. Não tem um pingo de honra, não tem um pingo de respeito por nada, nem deve se esperar. O nível é lá embaixo, e eu já trouxe vários exemplos aqui que eu acho que vocês nem devem mais se espantar com as coisas que eu apresento para vocês. E quem já conhece a história de Israel de antes, né, que já acompanha desde o início a história de Israel, sabe que já fez coisas muito piores do que isso aí. Né? O governo Netanyahu está minando o cessar-fogo. Né? Até porque setores da base do governo Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, essa galera aí, eles não querem saber de cessar-fogo. Eles não querem saber de nenhuma forma de negociação, não querem saber de construção de Estado palestino. Eles querem aproveitar o ensejo para expulsar ou matar todos os palestinos, ocupar a faixa de Gaza, e estão fazendo o mesmo processo na Cisjordânia, que também é território palestino, né? Também estão avançando ali. O Netanyahu também está minando a possibilidade dos acordos de Abraão, né, que é fechar aí parcerias com países da região. O Netanyahu era um entusiasta dos acordos de Abraão, inclusive se apresentava como um dos criadores ali, ele é o pai e o Trump é a mãe, ou vice-versa, né? Fica ao gosto de vocês. Mas a gente vê o quê? O atual governo Netanyahu sepultando os acordos de Abraão com esse tipo de movimento. Até porque impossibilita que os países do Golfo normalizem relações com Israel, por causa do nível de impopularidade de fazer uma coisa dessa. E os próprios governantes do Golfo já disseram isso. Tanto é que lá no contexto pós-eleitoral, quando a gente viu ali a coalizão que estava sendo formada para o Netanyahu ter maioria, eu falei, ele não vai conseguir conciliar essa cachorrada aí com os acordos de Abraão. O Trump encontrou-se com representantes do Catar recentemente, né? Andou tendo conversa aí com lideranças do Catar para tentar adoçar o pessoal. É preciso ver qual é o nível também de envolvimento dessas lideranças do Catar nesse processo. Agora eu trago a seguinte publicação do governo da Argentina. Rejeição argentina às atividades ilegais de hidrocarbonetos nas Ilhas Malvinas. Entrou aqui no texto da publicação do governo argentino. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina reitera sua mais firme condenação às atividades ilegais realizadas pela Navitas Petroleum, LP, nas Ilhas Malvinas, que opera ilegalmente em território argentino, sem as necessárias autorizações de exploração e aproveitamento de hidrocarbonetos concedidas pelas autoridades argentinas competentes. Então tem essa questão das Malvinas, que é um problema para o Milei. Por quê? Porque é uma demanda histórica do povo argentino, é extremamente impopular admitir que os britânicos, né, controlem as Malvinas. Isso não pega bem para nenhum governo argentino, porque é uma questão importante para o povo argentino.
Só que o Milei é um capacho dos britânicos, é um capacho de Israel, é um capacho dos Estados Unidos, então esse tema força o governo Milei a mostrar um pouco mais de serviço, né? Até porque o Milei já está numa situação bem complicada, teve eleições aí que revelaram essa fragilidade dele, a economia aí está numa uma loucura completa, então o Milei, né, tem que ficar fazendo de conta que ele está defendendo alguma coisa, né? A questão é que o Milei ele não tem essa característica de oferecer resistência aos interesses estrangeiros. Ele falou ao longo da campanha dele que ele iria alinhar a Argentina a Reino Unido, Israel e Estados Unidos. E quando a gente fala dessas forças aí, não existe alinhamento, aliança, parceria. Tem submissão. É o que esse pessoal conhece. Então o Milei falou o quê? Que ele vai se submeter a essas forças. Não existe parceria com os Estados Unidos, não existe parceria com Israel, não existe parceria com o Reino Unido. Existe submissão. É o tipo de relação que esse pessoal conhece. O governo anterior proibiu atividades da empresa no país, o governo do Alberto Fernandes. E aí, se o Milei não faz nada, né, a popularidade aí vai mais ainda pelo ralo, principalmente depois de vários problemas aí, escândalos de corrupção, né? O governo capacho do Milei deixa setores transnacionais à vontade para pintar e bordar. Então, o pessoal, né, vai até se espantar se realmente houver alguma resistência, porque não é do feitio do Milei, né? Vou dizer, mas como esse governo aí fazendo isso? Tá governando? Tá querendo ser governo de verdade? A gente não colocou ele ali para isso, né? Como que o Milei vai querer? Que papo é esse aí de defender soberania? Tá estranho, vamos ter que chamar ele para dar uma lição nele, né? Para dar as ordens de direito ali, porque não é para fazer isso. O Milei é forçado a se indispor com os britânicos e sionistas por causa do tema das Malvinas, que é um tema caro ao povo argentino. Então isso pressiona ele a ter de agir de um certo modo. Isso é um tema importante para setores militares na Argentina. Então o Milei tem que tomar cuidado quando toca nesse tema. E desde o início do governo isso é um tema que incomoda o governo Milei. Porque ele não pode, nesse tema aí, né, dentre outros, mas esse tema em especial é um tema muito, muito caro ao povo argentino, ele não pode admitir o que ele quer admitir, né? Que não, façam o que vocês quiserem com as Malvinas, com as Ilhas Falklands, né? Então o ponto é esse. Então isso força, esse tema é um tema sensível, então ele tem que tomar cuidado, né? Agora vamos atualizar a situação do Nepal. Trago a seguinte matéria, e tem algo bem perigoso aqui, bem perigoso mesmo. Sushila Karki, como os manifestantes da geração Z escolheram a primeira mulher primeira-ministra do Nepal pelo Discord, que é uma plataforma virtual. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Entra aqui no texto da matéria. Os jovens manifestantes anticorrupção do Nepal supostamente usaram a plataforma Discord para realizar uma votação improvisada para escolher a sua primeira-ministra interina, que é ex-presidente do Supremo Tribunal. Dias após derrubar o governo do Sharma Oli, falamos sobre isso bastante aqui no canal, por meio de protestos mortais que se espalharam como fogo em todo o país. Isso aqui tá aí a Sushila Karki, tá? Aí conforme ela for governando, a gente vai discutindo ali que papel ela vai cumprir, que pressões ela sofre, para a gente entender até o cenário regional como é que fica, já que falamos a respeito dessa questão para a Índia, dessa questão para a China, e a gente vai observando como é que ela vai se comportar. Primeiro ponto importante, é perigosíssimo colocar plataformas Yankees como pontos de tomada de decisão nos países. Isso aí não pode acontecer, né? Um país não pode escolher uma liderança através de uma plataforma digital dos Estados Unidos. Não pode acontecer. Isso é um grave dano à soberania do país. Porque assim, se já há um nível de interferência das plataformas, até porque elas foram concebidas para isso, né? De interferência, tanto é que o Trump luta com unhas e dentes para que ninguém restrinja o poder das plataformas. Além do poder econômico, tem também ela como tentáculo digital. Se já há um nível de interferência das plataformas quando o processo é realizado dentro das normas e dentro do que os países estabelecem como uma eleição soberana, imaginem vocês uma decisão tomada usando a plataforma. A votação ser feita dentro da plataforma. O processo simboliza o hackeamento completo do sistema político. Por quê? Porque se o uso das plataformas em si já exerce um nível de interferência nas eleições, imaginem vocês então a decisão ser tomada usando a plataforma como um sistema de enquete, mas isso é uma coisa escabrosa, é uma coisa escabrosa isso aqui.
Os militares solicitaram que os manifestantes escolhessem a liderança interina, isso num tom ali para acalmar a situação. Foi um protesto gigantesco, os motivos a gente já discutiu aqui várias vezes, são vários motivos, a gente já discutiu por variadas perspectivas aqui, porque é uma situação realmente complexa, né? E aqui o que eu falei para vocês antes, né? Os próprios usuários detectaram, ou destacaram ali, né, a escolha como caótica e sem critério, claro. E existe um processual político que ele é forjado ao longo da história e através do próprio choque de interesses, dos próprios conflitos, confrontos, formas de solucionar as questões que aparecem dentro de um território ao longo da história. É assim que é forjado um sistema político. Se esse sistema político ele acaba revelando fragilidades e ocorre um processo tal como esse que aconteceu, não vai se solucionar isso aí do dia para a noite usando uma plataforma digital para resolver o problema. Tanto é que os próprios usuários que participaram dessa escolha aí disseram que ela foi caótica, sem critério, desorganizada. Por quê? Porque não se pode substituir uma sistemática política de um país, de escolha de uma liderança, por uma votação numa plataforma digital dos Estados Unidos. Agora tem um risco aqui, e imagino que vocês já devem estar pensando o mesmo que eu. Imagine se a partir disso aqui se cria uma campanha desse tipo, né? Para a escolha de lideranças políticas promovidas em plataformas dos Estados Unidos, uma enquete feita, né, no portal X, na plataforma Y. Né? Agora imaginem vocês o nível de absurdo da coisa. Fazer uma enquete no Facebook, né, no Instagram, no X, no Twitter, o nível de loucura disso. E eu imagino alguns setores defendendo esse tipo de coisa. É uma solução revolucionária, sim, é super revolucionário fazer uma escolha de uma liderança de uma plataforma dos Estados Unidos. Né? Deve ser super revolucionário. Ah, mas isso aqui é algo que foge do controle das castas. Sim, e entrega-se à casta tecnológica e transnacional o ponto central de escolha de uma liderança de um país. Então, e é isso que é bizarro em alguns setores pseudo-revolucionários. É que eles defendem os setores transnacionais mais poderosos que existem, que são donos da maior parte dos políticos do mundo inteiro. É só aparentemente revolucionário, entendeu? Não, mas eles servem os caras que são realmente poderosos no mundo todo. Então, isso aqui é um risco enorme. E vocês sabem que alguns setores podem propor essas coisas absurdas. Até dentro do Brasil. Eu consigo imaginar alguns setores propondo isso aqui dentro do Brasil. Agora, e para encerrar a nossa discussão de hoje, eu falo a respeito da Argélia. Trago o seguinte texto. O único país árabe que Israel e o Ocidente não podem bombardear, o que torna a Argélia excepcionalmente segura. Entro aqui no corpo do texto. Após o lançamento do primeiro ataque aéreo israelense ao Catar, que teve como alvo a liderança do partido político palestino Hamas na capital Doha, em 9 de setembro, questões têm sido cada vez mais levantadas sobre a extensão do alcance da Força Aérea Israelense no mundo árabe. Tem um ponto importante aqui, né? Ao longo da semana passada, a gente discutiu o que aqui no canal? A gente discutiu que o ataque de Israel ao Catar, ele gerou um grande desconforto nos países do Golfo Pérsico. O que esse texto aqui está trazendo é que mais países estão ficando desconfortáveis com a abertura de leque que Israel está promovendo, com o aumento do alcance dos ataques de Israel. Claro, e não só Israel, como Estados Unidos também, que dão suporte a Israel nas empreitadas mundo afora. O ataque de Israel ao Catar está gerando desconfiança nos países. A pergunta que os países se fazem aí é quem será o próximo, né? Já que Israel tem um claro projeto expansionista colonialista. Quando a gente fala aqui a respeito da grande Israel, daquele delírio expansionista de Israel, a gente coloca aqui a importância dos países ficarem atentos. Lógico, a Argélia está fora do alcance disso, pelo menos do traçado que é apresentado daquele projeto histórico de Israel, aquele delírio expansionista de Israel, que é o projeto da grande Israel. Mas mesmo assim, todo país que de uma maneira ou de outra acaba fazendo algo que desagrada os interesses de Israel, ele acaba entrando na alça de mira. Como, por exemplo, a gente conversou aqui na semana passada, atingir um barco, uma embarcação na Tunísia, já que essa embarcação tinha por objetivo levar
ajuda humanitária até a faixa de Gaza. Sim, aqui estamos falando da embarcação lá que, dentre outras pessoas que estão ali, encontra-se a Greta Thunberg, né? Israel atacou o Iêmen, o Irã e até um barco na Tunísia. Foi o que eu conversei com vocês na semana passada, inclusive um dos vídeos curtinhos que eu fiz. Eu apresentei ali a questão de que, a partir de uma matéria da Al Jazeera, de que Israel atacou em 72 horas 6 países diferentes. Então a coisa está cada vez... os ataques estão cada vez mais desvairados, isso vai gerando uma grande desconfiança, e esse texto coloca que dentro desse cenário aí a Argélia pode ficar mais tranquila, porque ela tem uma blindagem grande para poder lidar com essa situação. A Argélia tem adquirido muitos equipamentos da China e da Rússia, isso dá uma maior autonomia, já que não depende, como muitos outros países, de equipamentos dos Estados Unidos, um grande aliado comparsa de Israel nos seus mais variados crimes, e ao não depender dos Estados Unidos, a Argélia ganha maior autonomia, além de ter equipamentos ali bastante modernos para lidar com ataques que sejam promovidos, sistemas de defesa e inclusive caças. Então o que o texto coloca é justamente essa blindagem maior que a Argélia teria caso entrasse em atrito ali com os interesses dos Estados Unidos ou com os interesses de Israel, já que, ao que tudo indica, né, o Israel está aumentando o seu leque aí de alvos, né? E aí o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor e vocês escolhem aquela faixa que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.